Olá pessoal, bem-vindos ao Calarum Sideral. Eu trouxe para vocês hoje um bate-papo sobre o meu tablet. Deem uma olhada aqui embaixo na minutagem que vocês podem partir para a sua questão de interesse. Quero falar sobre tudo, como eu comprei, como foi minha experiência com o Samsung Estudantes e principalmente como eu adquiri o brinde, que foram os Buds FE pela compra Samsung. Vou estar falando melhor no final do vídeo sobre eles, o foco principal é o tablet. Vou mostrar aqui para vocês os Buds, rapidinho, mas eles são esses aqui. Que a capinha é branca, por dentro é cinza, da mesma cor do tablet. Então é isso. Não vou estar falando sobre informações muito técnicas, existem vídeos aí que explicam melhor sobre isso, que provavelmente vocês já devem ter visto, então vai ser exclusivamente sobre a minha experiência. Então pessoal, esse aqui é o meu tablet, ele é o Galaxy Tab S9 FE Plus, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem ele no site. A capinha, ela acompanha o dispositivo, mas ela não é a capa teclado, viu? Ela é a capinha normal, a case de proteção, que tem esse apoio para ela ficar em pé, na vertical, para assistir videoaula, alguma coisa nesse sentido. Essa parte aqui é onde a gente guarda a S Pen. Essa parte de plástico desencaixa, mas eu prefiro deixar a parte de plástico encaixada para não perder a caneta. A case, ela desencaixa individualmente, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Só que o imã dela é bem forte, é bem chatinha para poder tá tirando e colocando, então geralmente não tiro, não mexo nessa parte. Eu gosto de utilizar o tablet nessa posição aqui, na vertical, para usar como se fosse um caderno mesmo, que é onde eu faço as minhas anotações. Então, a tela é bem fluida, os movimentos bem rápidos e eu gosto bastante das cores também. Eu vou entrar no site, tanto o Samsung Estudantes quanto o Samsung normal, para a gente ver um comparativo entre preços e outras coisas. A partir de agora eu vou estar usando a S Pen, que é essa canetinha aqui. Ela é bem simples e algumas pessoas não gostam, mas a pontinha dela é bem macia, como se fosse uma borrachinha mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a minha compra, onde que eu comprei, quais são as vantagens e desvantagens. Esse aqui é o site normal da Samsung. Apareceu aqui inclusive o S6 Lite, que é o tablet atualmente mais em conta na Samsung. Vou voltar para a página inicial e procurar o S9 FE. Eu sempre apanho um pouco nesses sites da Samsung, particularmente eu acho eles pouco intuitivos, e isso me traz um pouco de complicação para poder navegar entre eles. Esse aqui que eu tô abrindo agora é o tablet S9 FE, na versão Wi-Fi, FE Plus. O meu, eu vou estar trocando aqui, é o FE Plus, só que na versão 5G. Tô mostrando o valor aqui pra gente poder fazer um comparativo entre o site da Samsung e o site da Samsung Estudantes. No site da Samsung, ele tá esse valor que vocês estão vendo aqui, de R$ 3.869,10 à vista ou R$ 4.299 parcelado em 12 vezes. Agora, a gente vai para a parte mais complicada, que é o site da Samsung Estudantes, que sempre dá trabalho para entrar. É o que eu quero mostrar para vocês. Vou acessar o portal para vocês verem como é, colocar o meu e-mail. O que eu estou utilizando é o e-mail acadêmico. E aí, eu recebi um código no meu e-mail. E aí, eu vou colar o código aqui para eu conseguir logar. Podem ver que é bem demorado e nem sempre eu consigo acessar o site de primeira.
Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como que eu faço para logar no site da Samsung. Para fazer o primeiro login, vocês têm que ir naquela página inicial que vocês viram entrando e cadastrarem. Eu vou deixar o link para vocês aqui de Samsung Estudantes, mas vocês podem entrar no Google e procurar por Samsung Estudantes, é sempre o primeiro link. É interessante que seja um e-mail acadêmico porque facilita, então procura a instituição de ensino que vocês estudam e caso você não tenha um e-mail acadêmico, não tem problema, pode ser um e-mail normal, o único problema é que vai demorar um pouco mais, porque você vai precisar provar para a Samsung que você estuda numa determinada instituição. Eu vou buscar aqui o mesmo tablet que eu estava abrindo no site da Samsung normal, que é o meu tablet, para a gente fazer um comparativo entre os preços. De novo, selecionando aqui o tablet, mudando para a versão 5G FE Plus e depois a versão 5G, que é o meu tablet. Indo aqui para o que interessa, que é o comparativo entre os dois tablets. No Samsung Estudantes, fica esse valor que vocês estão vendo aqui, de R$ 3.059,10 à vista, e o valor que eu paguei, que foi R$ 3.399, parcelado em 12 vezes sem juros. Deu uma diferença de mais ou menos R$1.000, o que compensou para mim. Como vocês podem ver, eu pensei que tinha logado na conta, não loguei. Isso sempre acontece e me estressa bastante. É muito recorrente. Eu vou logar de novo aqui para vocês verem. Eu já peguei o código no e-mail e vou colar aqui logando a conta. Já foi direto para a conta e eu vou falar sobre a minha compra exclusivamente. Eu paguei um total de R$ 3.499 e parcelei em 12 vezes, como eu disse antes. O pedido foi feito no dia 26, coletado no dia 27 e foi entregue no dia 30. Eu achei particularmente que foi entrega bem rápida, mas o rastreamento foi um problema para mim. Aqui no rastreio mostra como se fosse tudo bonitinho, né? O pedido ficou aqui, pedido em trânsito, até o dia que eu recebi. Não tem outras informações, não tem informações de como chegou em tal lugar, chegou na sua cidade, saiu de tal lugar. Isso não existe, igual no site Correios. E aí não dá pra saber muito bem quando que você vai receber. Tipo, pode estar num lugar, pode estar na sua cidade, não dá pra saber. Ele dá um prazo maior de entrega, mas pode chegar a qualquer momento. Como eu disse, né? Foi uma entrega muito rápida. Quando apareceu, essa mercadoria saiu para entrega, o dispositivo já estava comigo, eu já tinha recebido. Então, para mim não foi um problema, mas como eu disse, para algumas pessoas, essa incoerência na entrega pode ser um problema, então é melhor vocês deixarem alguém avisado para receber por vocês ou terem certeza que vão ficar em casa, pelo menos pelos próximos 15 dias, no horário de entrega do dispositivo. Dependendo do lugar que você tá, pode ser mais dias. No meu caso, eles deram um prazo de 15 dias. Deem uma olhada aqui no site Samsung, caso vocês queiram comprar alguma coisa no site Samsung Estudantes mesmo, além de dispositivos móveis. Tem celulares, tem tablets, mas tem também notebooks e eletrodomésticos. Caso você não tenha acesso a uma conta acadêmica e queira estar fazendo essa compra, você pode tranquilamente pegar de um parente, de um amigo e fazer uma compra, porque vale a pena, né? A única questão que eu deixo levantada aqui é que antes de comprar no site Samsung Estudantes, deem uma procurada em lojas parceiras. Lojas como Magalu, Americanas, às vezes dá um desconto parecido, às vezes faz um crediário, uma forma de pagamento diferente que se adeque melhor ao que você quer pagar, ao que você precisa. Como eu disse, tem esses preços aqui que são baratos, mas às vezes fica mais barato comprar em uma outra loja. Outra coisa é que se você for aprovado para o Samsung Itaú, que não foi o meu caso, você consegue fazer a compra e parcelar em 24 vezes sem juros. Eu não consegui, mas vale a pena tentar se você consegue ser aprovado ou se já tiver a mesma conta.
vale muito a pena. O Nubank, né? Também tem a proposta ali do NuPay, que você consegue parcelar em mais vezes, você consegue, às vezes, um desconto, às vezes um limite extra para poder fazer uma compra. Então, se você tiver o Nubank, dá uma olhada também, dá uma pesquisada, às vezes perguntar ali no chat para saber o que você pode estar fazendo para ter uma melhor compra, né? Uma melhor economia para você fazer a sua compra. Aqui eu encerro, né? O que eu tenho para falar sobre a entrega, quanto que eu paguei e a minha experiência com a Samsung e Samsung Estudantes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu posso estar gravando outro vídeo mais detalhado para vocês. Eu entrei aqui no site Samsung e eu queria mostrar para vocês umas especificações gerais sobre o tablet que eu gostaria de saber antes de ter comprado. Não é nada técnico nem nada, tá tudo aqui no próprio site. Eu selecionei o meu tablet aqui, que é a FE Plus na versão 5G, e eu vou rolando para baixo. Aqui tem umas especificações que são bem básicas, que vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem. Como eu disse antes, o link tá aí na descrição. E vou rolar aqui para baixo para mostrar o comparativo, né? Ele dá esse comparativo entre os tablets S9, S9 FE, o S9 Ultra. Tem todo o comparativo aqui no site mesmo. Todos eles têm o IP68, tá? Que é a resistência à água. A diferença principal, que é o que eu gostaria de saber, é o tamanho, né, entre o FE e o FE Plus. Falando aqui da linha FE exclusivamente. O FE, ele tem uma tela de 10.9 polegadas, enquanto o FE Plus tem uma tela de 12.4 polegadas, que nunca aparece, mas é muito grande. Tem aí pouco mais de um palmo, mais ou menos 2 palmos de tamanho, que eu não acho muito compacto, não é nada prático, é pesado, difícil de levar por aí. Então a sugestão que eu deixo é de analisarem bem o tamanho, que o tamanho de 10.9 talvez supra aí suas necessidades e o que precisa para você carregar para um lado e para o outro. Aqui eu consigo mostrar para vocês a câmera traseira, a resolução, a tela aqui, né, de 315 milímetros, que é aproximadamente 31 centímetros. Como eu disse, ele é enorme. Agora falando aqui sobre o meu uso, eu tinha colocado umas fotos aqui, mas eu acabei tirando. Eu deixo alguns widgets aqui de coisas práticas, né? Tem umas listas de exercícios, a configuração do fone de ouvido, coisas que eu tenho para fazer, que dá para empilhar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre as configurações que eu utilizo no tablet. Vou entrar aqui num planner aleatório só para mostrar para vocês como é que funciona para eu escrever. Ele escreve normal, né? Tem aqui, esse aqui é o Samsung Notes, tá? Que é o aplicativo que eu uso para poder escrever. Ele tem reconhecimento de palmo, né? Que eu acho que é do próprio tablet, não é do aplicativo. Mas eu posso encostar numa boa, travar o zoom, ativar o desenho com o dedo, desativar. É bem básico, assim, eu acho ele bem intuitivo. O aplicativo em si é ótimo. Dá para eu estudar e fazer minhas anotações aqui tranquilamente, sem que a minha mão interfira. Entrando aqui nos aplicativos que eu uso, o que eu tenho para falar para vocês é sobre esses aplicativos que já vêm pré-instalados, né? O GoodNotes, que algumas pessoas utilizam ele, eu não acho ele muito prático, viu? Eu acho ele um pouco complicado de entender. Bastante gente fala muito bem, usa muito, mas eu não me adaptei, não consegui usar. Ele já vem com 1 ano gratuito, né, de uso pro aplicativo. Eu não vou logar aqui nem nada, porque é um aplicativo que eu particularmente não gosto. O aplicativo que eu mais uso é esse daqui, o Samsung Notes. Tá dando um pouco de reflexo, mas tem como ver aqui que tem como abrir uns atalhos bem rápidos na própria aba de aplicativos. É o aplicativo que eu gosto, que eu acho mais fácil de utilizar, que é o aplicativo que eu acho mais fluido e mais rápido para eu conseguir abrir. Igual aqui, clicando 2 vezes eu consigo abrir algumas configurações. Inclusive,
o Notes. Já iniciando um novo tópico, eu gostaria de falar da diferença de um tablet para um notebook. O tablet, ele não acompanha teclado, não acompanha mouse, tem como você adaptar, comprar ali pela internet, e mesmo na versão desktop, não tem como você usar os mesmos programas que você utiliza no Windows no tablet. Mesmo na versão desktop, ele continua sendo Android. Ele tem a interface Windows ali, bonitinha, para você conseguir trabalhar, utilizando alguns arquivos online, né, arquivos da nuvem, aplicativos, né, como planilhas, dá para utilizar ali o Word como aplicativo na versão online, mas não é a mesma coisa de estar utilizando num computador. É diferente, o tablet, na verdade, é um celular grande. Se você está em dúvida entre comprar um tablet ou comprar um notebook, eu sugiro que você compre um notebook, né? Se você está em dúvida em comprar um tablet ou um computador de mesa, eu ainda sugiro que você compre um computador de mesa. Eu vou entrar aqui na versão DeX para vocês darem uma olhada como é que é essa interface desktop. Tá dando um pouco de reflexo. Esses aqui são os aplicativos que a gente consegue visualizar, que são todos os aplicativos que estão na versão Android. Como eu disse, a interface fica a mesma coisa que você tem na versão Android, você tem na versão DeX. Os widgets, você pode ver que sumiu, porque como é para a versão Android, eles não vão aparecer aqui na minha tela inicial. Eu, particularmente, não gosto muito dessa versão, eu uso mais na versão Android, que eu acho que me adaptei melhor e tem mais funcionalidades para mim. Mas, como eu já mencionei antes, tem como você utilizar e ver se você se adapta. Agora, eu vou falar um pouco sobre algumas dúvidas frequentes que as pessoas têm sobre o tablet, que eu tive sobre o tablet e eu acho interessante estar falando sobre isso aqui. Vou voltar aqui no site da Samsung e mostrar para vocês qual a diferença da versão Wi-Fi para a versão 5G. A diferença principal do 5G pro Wi-Fi é essa: 5G, chip, Wi-Fi sem chip. 5G pega Wi-Fi? Com certeza, viu? Do FE, como eu disse antes, para o FE Plus, a diferença principal, além das câmeras, é o tamanho. Como eu disse antes, o FE normal é bem menor, não bem menor, mas é menor, e o FE Plus parece que é pequeno, mas eu achei ele muito grande. Eu não tô com chip, mas a rede que mostra aqui embaixo, que eu tive dúvida, né? Que eu pensava, poxa, teve algum bug, porque eu não tenho chip e ele mostra a rede, mostra quando tá baixa, quando tá alta. E eu pesquisei sobre e vi que é normal mostrar essa rede, que é a rede que a gente vai utilizar para fazer chamadas de emergência. Aí aqui vocês podem ver que tem como utilizar eSIM, o eSIM físico. Mostra aqui as câmeras, as diferenças, né, entre os dois. O tamanho da tela. Especificações que vocês podem estar olhando depois, né? Que a bateria também tem uma diferença. A bateria do FE Plus, ela é um pouco melhor, dura um pouco mais, só que eu acho que não tem tanta diferença assim. Os dois vêm, as duas versões no caso, vem com o carregador, com a fonte e com a capa protetora. A diferença da linha S9 FE para a linha S9, principal que eu achei assim, é a tela. A linha S9 normal tem a tela de AMOLED, enquanto a linha S9 FE, a tela é de LCD. E tem outras especificações mais técnicas que eu não acho pertinente entrar aqui no vídeo, que eu comprei da linha FE porque é mais barato. Chegou a informação pra mim aqui agora. Os dois têm conectividade Wi-Fi 6, que é aquele Wi-Fi que a gente conecta no Wi-Fi 5G. Os dois, tanto a versão 5G quanto a versão Wi-Fi. A única diferença mesmo dessa de Wi-Fi, é 5G, não sei se é a única diferença, mas eu digo a diferença principal é que o 5G você vai conseguir usar um chip. Como eu já tinha dito antes, o Wi-Fi tu não consegue usar chip, mas usa aquele Wi-Fi 5G também. Repetindo aqui nesse tópico de dúvidas frequentes, se você ficou até aqui, você já deve saber, o tablet S9 FE Plus ou só o tablet S9 FE não acompanha a capa teclado. Pode ter uma confusão ali na hora que a gente vai ver as especificações e acaba rolando lá para baixo, não lê as letras miúdas. Repetindo aqui sobre dúvidas, né? Ele tem reconhecimento de palma, que é quando a gente toca a tela, ele não reconhece a mão se a caneta está próxima da tela. Então, quem desenha, quem quer escrever diretamente, pode utilizar com o reconhecimento de palma, que funciona tranquilamente, viu? Falando aí de carregamento de novo, são aproximadamente 3 horas e meia, 3 horas e 40 de tempo de carregamento.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui a gaveta do cartão de memória e do chip, que eu tinha falado para vocês da diferença da versão 5G para a versão Wi-Fi. Vou retirar aqui. Aqui, como vocês podem ver, essa parte já é a gaveta para o armazenamento do chip. E aqui atrás, para o armazenamento do cartão SD, né? No caso, o cartão de memória. Na versão Wi-Fi, a única diferença, né, nessa gavetinha vai ser que só vai ter a entrada pro cartão de memória. Essa outra parte aqui de trás vai ser fechada, que daí não vai ter como colocar o chip. Vou devolver ela aqui pro lugar. Agora, eu vou falar um pouco com vocês sobre como eu adquiri os Galaxy Buds FE. Esse aqui são os Buds. Se vocês quiserem especificações mais técnicas, dá para vocês entrarem no site. Qualquer dúvida, deixem aqui. Eu vou entrar aqui de novo. Eu vou entrar no Google. E digitar Samsung para você. Eu já tenho o site aqui, né? Então ele vai aparecer de primeiro para mim. Mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo para vocês entrarem, dar uma olhada, ver se vocês não têm direito a alguma promoção que teve. Esse site, ele é destinado ao resgate de brindes. Os brindes a gente consegue pegar a parte dos dispositivos. Eu vou logar aqui na minha conta, eu vou entrar, vou logar, vou pegar meu código e vou colocar aqui o código que eles enviaram para mim por e-mail. Então, eu loguei aqui no site. Rolando aqui para baixo, tu pode ver como funciona, né? Tem o passo a passo explicado certinho de como você faz para resgatar os brindes. Vou mostrar as promoções encerradas. Aqui foi a promoção que eu participei. Essas promoções aqui já foram encerradas, mas eu fiz a compra nesse período que tá mostrando aqui. Entre o dia 27 de outubro de 2023 até o dia 3 de dezembro de 2023. Essa promoção dizia o seguinte: na compra de qualquer dispositivo, né, da linha FE, tanto o tablet FE Plus, tanto os dispositivos tablets, né, quanto os celulares, entravam nessa promoção de lançamento da linha FE. Inclusive, eu fiz um unboxing dos Buds, tanto dos Buds quanto do tablet, aqui no canal. Eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês acessarem o vídeo, ou aqui embaixo na descrição. Repetindo, se você comprou algum dispositivo nesse período, dá para você ver se você ainda tem direito de resgatar. A promoção foi encerrada, mas ainda tem como, se você tem a nota. Eu não tenho certeza a essa altura, né? Não sei quando que eu vou estar postando o vídeo, mas vale a pena dar uma conferida. Tem aqui outras promoções de outros, né? De outros períodos. Aqui foi o resgate que eu fiz dos fones de ouvido. Tá preparando para entrega, mas já foi entregue. O rastreio desse site também é bem ruim. Claro, teve muita gente que diz, faz o resgate e esquece, porque demora muito. Mas o meu chegou na semana seguinte que eu fiz o resgate. Então eu achei bem rápido. Liberando a nota fiscal, você faz o passo a passo para resgatar o seu brinde. Tô mostrando aqui a fonte, né? Quando a fonte não vem do dispositivo, tu entra aqui para resgatar.
Tem os dispositivos aqui, que tem um resgate grátis das fontes de carregamento. Quando tem outra promoção, aparecem aqui as promoções. No caso, outros resgates, né? Como que eu faço para ver quando tem promoção? Você vai entrar na aba inicial da Samsung e vai aparecer aqui nesses destaques. Esses destaques aqui, onde diz sempre que vai ter lançamento de alguma coisa, se você ficar entrando em épocas promocionais, datas comemorativas, e também em época de Black Friday, que é ali a época que tem umas promoções, e a Samsung dá também alguns brindes, que foi o caso, que foi a mesma época ali da linha, né, do lançamento da linha FE. Claro, tem as épocas também de lançamento, que vocês conseguem sempre entrar aqui e ver se tem algum brinde que também resgata lá no Samsung para você. Atualmente, não tem nenhuma promoção de resgate, né, mas se você entrar sempre e aguardar um pouco, talvez apareça alguma coisa. Não sei se vai aparecer, mas às vezes navegando pelo site da Samsung, você consegue encontrar alguns kits, né? Não tá aparecendo aqui agora, mas um pouco antes no vídeo que eu dei uma olhada, tinha os kits que era acompanhando o smartwatch, às vezes algum outro dispositivo. Tem que estar sempre conferindo para ver se tem alguma promoção ou algum kit. Lembrando que o kit você não resgata no site da Samsung, o kit vem junto, ou às vezes quando eles dão cupom para você comprar um dispositivo daquele valor, você também faz pelo site Samsung na hora da compra. O resgate no Samsung para você é apenas para brindes. Dá uma olhada sempre no regulamento para não se confundir nisso daí. Então, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Caso ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Qualquer informação que vocês precisarem, tá ou nos cards ou aqui na descrição. Se eu disse alguma coisa errada, pode me corrigir aqui nos comentários, tá? Lembrando que eu não sou expert no assunto, eu tô dizendo como foi a minha experiência com a compra como consumidora, tá? Deixa a sua opinião, ou como que tá sendo a sua experiência com o tablet, se você tem um ou não, e se você vai comprar. Eu vou estar respondendo nos comentários. Se tiver alguma dúvida, se tiver algumas dúvidas, eu posso estar gravando outro vídeo. Basta a gente conversar aqui nos comentários. Deixa seu like, inscreva-se no canal. Nós somos um canal iniciante, falamos sobre todo e qualquer assunto. Se tiver uma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também, viu? Valeu!